Seminário de Interação Verbal. Boa tarde, professora Juliana. Boa tarde, professor Luciano. Boa tarde, caros colegas. Os componentes do grupo são a Karine, a Luísa, o Miguel e eu, Samuel. O objeto de análise era uma peça publicitária da agência de marketing e propaganda Saatchi & Saatchi e o seu diretor criativo foi o Philip Vandenberg. A empresa era uma rede global de agências de comunicação e publicidade com 114 escritórios em 76 países e mais de 6.500 funcionários. Foi fundada em 1970 e atualmente está sediada em Londres. O cartaz foi produzido em julho de 2007 e seu objetivo principal, ou os seus objetivos principais, eram denunciar, educar e informar. Segundo a redatora Caroline Dont, a peça publicitária era para um concurso de conscientização pública organizado por um jornal. Ele desejava nos informar a respeito da situação que muitas mulheres passam e conscientizar seus interlocutores no intuito de educar e informar. Ao analisar a peça publicitária, podemos constatar uma macrocena com uma, abre aspas, orientação social valorativa, fecha aspas, Voloshnow 2017, página 208. Porque vai depender da posição ocupada pelo enunciador e seus possíveis interlocutores, como condição social, histórica, política e econômica de cada um deles. Essa imagem pode nos proporcionar tons de apelo, empatia, nojo ou repulsa. Isso a depender do contexto em que nos encontramos, revelando-nos formas ideológicas das mais diversas. Como enunciador, encontramos os criadores da peça publicitária da agência de marketing e propaganda Saatchi & Saatchi. E como interlocutores, pessoas mais próximas das mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência doméstica e todos aqueles e aquelas que de algum modo se sentem sensibilizados com a peça publicitária. Nessa macrocena, o enunciado vem em forma de imagem, linguagem não verbal. Embora na parte inferior direita da peça publicitária temos também linguagem verbal. Sendo assim, utiliza-se da linguagem verbal e não verbal. Este enunciado é carregado de exterioridade de um outro que internalizamos e reproduzimos. A imagem que constitui o objeto de análise é uma fotografia de uma mulher. E essa imagem funciona como uma estratégia na composição da cena, prendendo a atenção do interlocutor. Essa mulher é caracterizada por um semblante distante, pensativo, fechado em si mesmo e tem um hematoma no olho esquerdo. Ela é branca, tem os cabelos longos, aparentemente maquiada, com o olhar voltado para o horizonte. A posição ocupada pela mulher leva o interlocutor imediatamente a fixar em seus olhos e, através do estranhamento, convoca-o ao diálogo e reflexão numa relação dialógica, como se estivessem ambos face a face, numa posição de simetria, numa ação responsiva. O outro me convoca a participar do seu mundo e a inserir no seu universo, pois não é possível anunciar uma palavra sem que ela traga o outro. Abre aspas, efetivamente o enunciado se forma entre dois indivíduos socialmente organizados e, na ausência de um interlocutor real, ele é ocupado, por assim dizer, pela imagem do representante médio daquele grupo social ao qual o falante pertence. Fecha aspas, Voloshnow, 2017, página 204. No lado inferior direito da imagem, temos outro enunciado, o número 106, com os seguintes dizeres: Domestic Violence Hotline. Esse número é uma linha de assistência psicossocial pertencente a Bruxelas, capital da Bélgica, onde a peça publicitária foi produzida. E
A frase "You can tell us your real story". Você pode nos contar sua verdadeira história? Nesse enunciado, temos o apelo aos interlocutores a fim de que possam contar com a ajuda e apoio de outras pessoas. Ao ampliar a imagem em direção ao olho roxo, conseguimos captar a existência de um outro enunciado. Yesterday, I was cooking dinner, but I forgot that I had also left the washer and dryer on, so we got a power shortage. In the dark, I went looking for a flashlight and I accidentally bumped into the cupboard. Unfortunately, I had left on all the run-on top and it fell off and hit me in the face. Hence, the black eye. Ontem eu estava fazendo o jantar, mas esqueci que havia deixado a máquina de lavar e a secadora de roupas ligadas. Então, nós tivemos um apagão. No escuro, fui procurar uma lanterna e acidentalmente eu bati em um armário. Infelizmente, eu deixei um ferro de passar roupa antigo em cima e ele caiu acertando meu rosto. Daí vem o olho roxo. Por essa microcena apresentada acima, nós deparamos com uma história que supostamente foi a causa do hematoma. Num primeiro momento, sem a ampliação da imagem, não é possível afirmar a origem desse hematoma. E ali é que surge, após a ampliação, um enunciado. O presente enunciado está inscrito em sua face, marca a sua pele, delimita o espaço. O que nos leva a sugerir que também a violência produz marcas que o tempo não apaga. A posição ocupada pelo hematoma no corpo da mulher, que fica próximo ao olho, é um elemento simbólico importante, pois muitas das informações nos chegam através do olhar. Então, ele nos diz muito a respeito do que sentimos e quem somos. Além disso, a posição do hematoma na macrocena, somada com as informações da microcena, nos permite achar furos na, abre aspas, desculpa, fecha aspas, e concluir que aquela mulher foi vítima de violência doméstica, mas que, por qualquer motivo que seja, não quis dizer a verdade. Essa mulher ela é caracterizada como alguém que sente medo, vergonha em dizer o que realmente se passou com ela e que traz no rosto as marcas da violência. Sem a macrocena, nós não conseguimos entender a microcena, porque na microcena a vítima tenta se desvencilhar do real motivo do olho roxo. Só podemos constatar o que de fato ocorreu a partir dos elementos da macrocena. Abre aspas. Domestic Violence Hotline, fecha aspas. E a outra frase, abre aspas. You can tell us your real story, fecha aspas. Justamente porque a interação discursiva do acontecimento social ocorre por meio de um ou vários enunciados. O enunciador é a própria vítima, tendo como interlocutores as demais mulheres, que passam pela mesma situação no dia a dia. E agora citando Volotinov, concluiremos que sua orientação é inteiramente social. Antes de mais nada, ele é determinado de modo mais próximo pelos participantes do evento do enunciado, tanto os imediatos quanto os distantes, e em relação a uma situação determinada. Fecha aspas. A título de informar, conscientizar e educar, trouxemos alguns dados da realidade brasileira com relação à violência praticada contra a mulher.
Esses dados foram publicados pelo site Monitor da Violência no último dia 16 deste mês, conforme nós podemos acompanhar pelo gráfico seguinte. O Brasil teve 1.890 homicídios dolosos de mulheres no primeiro semestre de 2020, uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Do total, 631 foram feminicídios, número bem maior que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Foram 119.546 registros de lesão corporal em contexto de violência doméstica no primeiro semestre deste ano. Dessas, 664 mulheres agredidas por dia pelos seus companheiros dentro de casa. No Brasil, temos uma linha de combate à violência doméstica similar à de Bruxelas. Basta ligar para o número 180 e fazer a denúncia. Portanto, concluímos que toda enunciação tem sempre uma estrutura sociológica e uma orientação social. Só podemos entender de fato o sentido de um enunciado se entendermos sua relação com a vida, sua realidade social. As cenas enunciativas têm um caráter educativo e informativo, levando seus interlocutores a uma orientação social valorativa.